O bom, o bonito e o feio. Não é uma referência ao filme dos anos 60, mas eu gostaria de usar essas três palavras que dão título a esse filme para trazer uma reflexão para a gente, um jogo de palavras que vai ajudar a gente a entender um pouco o que a Bíblia tem para nos dizer nessa manhã. A primeira coisa que eu queria começar falando com vocês aqui é que a gente considerasse um pouco a relevância do cristianismo hoje na sociedade, como essa relevância tem, ao longo do tempo, ficado cada vez mais diminuta. Como o cristianismo hoje, na medida que o mundo evolui, as coisas acontecem, as sociedades melhoram, se desenvolvem ou não, como o cristianismo tem cada vez mais tido menos efeito na vida das pessoas da sociedade. E o que dirá o adventismo? E por que isso tem acontecido? O que tem acontecido que uma mensagem tão poderosa, tão transformadora e tão necessária tem batido em ouvidos moucos, né? O que tem acontecido que parece que há um desinteresse cada vez mais crescente. O que tem acontecido que as denominações cristãs não têm tido uma boa reputação nas sociedades desenvolvidas da Terra. O que tem acontecido? E qual seria o melhor método, o melhor meio de nós mudarmos esse cenário, principalmente diante de um Deus que se aproxima? Qual seria a melhor forma, e aqui eu estou falando de forma, para que esse evangelho, esta verdade, possa ser percebida para os nossos iguais no nosso tempo? Será que o valor do que é bom, será que é o valor do que é bonito? Ou será que é o valor do que é feio, né? Eu queria abrir a Bíblia, com vocês em um texto que você com certeza conhece, Lucas, capítulo 10, numa história que você já ouviu muitas vezes, num trecho que você já ouviu muitas vezes, que eu tenho certeza que na hora que eu disser o versículo, você vai falar assim, não, esse aí não, né, pastor? Esse aí a gente já sabe. Desde criancinha a gente aprendeu essa história, né? Lucas capítulo 10, mas eu quero passar com vocês verso a verso nessa história que eu acho que é importante para o nosso tempo hoje. Versículo 25. Revelei. O bom samaritano. Não é possível que vai sair mais alguma coisa do bom samaritano, né, gente? Vamos ler o verso 26, que é o primeiro, verso 25, que é o primeiro verso. E diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, eu vou parar aqui já para dar uma pequena explicação aqui. Esse homem, ele é o quê? Intérprete da lei. O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que ele é um advogado? Não. Quer dizer que ele é um escriba, que ele é um intérprete da lei. O que esses seres humanos faziam na época de Jesus? Que função é essa aqui? Na época de Cristo, a gente precisa contextualizar um pouco, as coisas eram diferentes de como são hoje. Hoje, por exemplo, para eu carregar uma Bíblia, essa Bíblia minha aqui é pesada, mas tem Bíblias mais levinhas por aí, e você pode carregar a Bíblia, inclusive aqui, né? Na época de Cristo, uma Bíblia, ou seja, a Torá, o Antigo Testamento, Moisés e os profetas, a Bíblia era escrita em rolos de pergaminho. Na época de Jesus, especificamente, já não era mais pergaminho, já era couro de animal. E o couro de animal, ele é bem pesado. Um rolo, na época de Jesus, da Bíblia, 2 pessoas precisavam carregar.
não era algo que uma pessoa pudesse pôr debaixo do braço, como a gente faz hoje. 2 pessoas tinham que carregar o rolo de tão pesado que ele era. E exatamente porque ele era tão pesado, que não dava para ler como a gente lê hoje. Então, como é que a Bíblia era lida na época? Em primeiro lugar, couro de animal é algo caro até hoje, né? Até hoje, vai comprar um negócio de couro, um casaquinho de couro, não é barato. Imagina na época de Cristo, quando esse era o principal item. Então, era muito caro ter o texto bíblico. Portanto, ninguém tinha. Aqui eu quero deixar isso bem claro. Ninguém tinha. Só tinha o texto bíblico na sinagoga ou no templo. E ponto final. Ninguém tinha em casa o texto todo copiado em couro. E aí o que acontece? Como só tem na sinagoga, você vai para a sinagoga para ouvir o texto bíblico. E chega lá, imagina o seguinte aqui, irmãos. 2 pessoas têm que carregar. Como é que é o nome do senhor? Norberto. Imagina que a gente vai pegar a Bíblia na sinagoga. Chegou a hora de ler a Bíblia. Aí eu e o senhor Norberto aqui, a gente pega, carregando a Bíblia pesada. Ele segura um rolo, eu seguro o outro. E a gente abre lá. Está em Isaías. Imagina que o pregador, a pessoa que estivesse falando lá na hora, falasse assim, agora de Isaías, vamos para Levíticos. Eita, hein? Agora você já está imaginando a coisa. Aí eu giro, Norberto gira de lá, eu giro de cá. Achou Levítico? Não, estamos ainda em Deuteronômio. E gira, até achar Levítico. E o verso? Não tinha verso. Para achar o que você queria, não tinha verso. Então não dava para ler do jeito que a gente faz hoje, né? Esse negócio de ler aqui, passa para lá, passa para cá, né? Esse negócio não tinha como acontecer. Então como que acontecia? Cada dia se lia um trecho da Bíblia. Então a gente pegava o rolo, eu e o Norberto, e abria no texto que parou ontem. Dava só uma enroladinha assim, ó, e já estava no texto de amanhã. A gente lia o que estava ali, fechava o rolo, no dia seguinte abria o rolo e continuava lendo. Então havia um plano de leitura na sinagoga, que se você fosse à sinagoga em todas as programações da sinagoga, durante um ano você iria ouvir toda a palavra. Esse era o único jeito que tinha na época. Mas existiam umas pessoas que elas iam um pouco além. Esses eram os fariseus, saduceus e os escribas. Na verdade, todo fariseu e saduceu é um tipo de escriba. Eles só tinham um partido político. Por isso eles são chamados diferentes, mas eram escribas. E o escriba, para se tornar escriba, ou seja, intérprete da lei, ele tinha que decorar todo o texto. Então esses têm o texto inteiro decorado na cabeça, na mente. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu estou vivendo a minha vida diária na época de Jesus lá e eu tenho uma dúvida a respeito da minha fé, ou uma dúvida a respeito de um comportamento que eu gostaria de saber se é certo ou errado. Eu não tenho acesso à Bíblia. Não vai ter mecanismo de busca. Como é que eu faço para saber o que a Bíblia diz a respeito da minha pergunta? Eu procuro um intérprete da lei. Porque ele tem a Bíblia toda de cor. Então eu chego para o intérprete da lei e falo assim, intérprete da lei, o que a Bíblia diz sobre essa situação? Ele que tem a Bíblia de cor, pensa um pouquinho e fala, a palavra diz. E aí ele cita um texto da palavra que responde a minha pergunta. Esse cara é o escriba, esse é o intérprete da lei. Só para você entender com quem Jesus está conversando nesse texto. Vamos voltar lá, verso 25? Eis então que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de fazer o quê? Pôr Jesus à prova. Então agora a gente já sabe quem é que está pondo Jesus à prova. É alguém que sabe o texto inteiro de cor na cabeça. E que o trabalho, cuja função é interpretar a lei. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que ele fez essa pergunta, irmão? Só para lembrar. Qual é a intenção dele?
pôr Jesus à prova. Jesus, sabendo disso, usa uma técnica rabínica muito interessante e eficiente, que, em vez de responder, devolve uma pergunta. E a pergunta de Jesus é: o que está escrito na lei? Como interpretas? Agora você está entendendo a pergunta de Jesus. Jesus falou assim, ó, ué, mas não é você o intérprete? Não é essa a tua função? Não é isso que você faz? Então, me diz aí você. Essa é a tua função social. O que você me diz sobre isso? Uma pergunta dessa, você precisava saber a resposta. Você sabe a Bíblia toda de cor? O que diz? Como que você interpreta? Então Jesus deixa ele agora sob cheque, mas ele tem a resposta certinha. Verso 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito importante essa resposta aqui, porque essa é a resposta certa. Esse intérprete da lei não só sabia qual era a resposta bíblica, como ele estava atualizado sobre a interpretação da resposta bíblica. Porque ele cita a Shema, que está em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, teu Deus é o único Deus, ama teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E eles já haviam interpretado, na época de Jesus, já havia uma interpretação rabínica de que isso incluía o amor ao próximo. O próprio Jesus já tinha dito antes dessa ocasião que era para amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele dá a resposta certinha, ele ainda acrescenta a versão atualizada de Cristo. E ele fala assim: tem que amar a Deus com tudo que você tem e ao próximo. É a resposta perfeita. Essa é a resposta. Esse homem podia estar tentando pegar Jesus, não importa. Ele deu a resposta certa. O próprio Cristo vai confirmar isso agora. Essa é a resposta. Ele sabia o que dizer. Olha o que Jesus responde, então, diante disso. Verso 28. Então Jesus lhe disse: respondeste o quê? Corretamente. Faze isto e... Aqui tem um detalhe que a gente passa reto quando a gente está lendo a Bíblia. A gente passa nessa frase achando que Jesus falou assim: é isso mesmo, está certo. Faz isso e viverás, né? Como se fosse um professor dizendo assim: isso mesmo, meu filho. Só isso aí. Parabéns. Vai lá e faz isso. Né? Não é isso que Jesus está fazendo aqui. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Ué, você não é intérprete? Você devia saber. O que você interpreta? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, isso mesmo, está certinho. Agora tem que fazer. Saber, você sabe. Saber, você sabe. Mas se estava me perguntando, é porque saber só não adianta, né? Está te faltando alguma coisa para você ter feito essa pergunta para mim. E sabe o que está faltando? Está faltando fazer. Tanto é assim que Jesus está respondendo, que o verso seguinte diz assim: então, para justificar-se, por que o intérprete tem que se justificar depois que Jesus fala isso? Porque agora, publicamente, quem está em maus lençóis aqui? É ele. Porque ele falou: Senhor, como é que faz para entender essa pergunta aqui importante? Jesus falou assim: ué, você não sabe? Sei, responde certinho. Mas não está fazendo, meu filho. Faz isso e viverás. E aí ele fica naquela situação, verso 29, ele, porém, conjunção adversativa, querendo o quê? Justificar-se, perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Aqui agora, chegou a verdadeira pegadinha para Jesus. Essa é a parte mais difícil de responder. Eu vou explicar por quê. Porque nesse momento aqui, nesse período da história, onde Cristo estava andando entre eles, havia uma discussão em Israel entre os estudiosos, os intérpretes da lei,
sobre quem era o próximo. É estranha essa discussão, né? A gente fica pensando hoje, por que eles estão discutindo quem que é o próximo? Muito simples. O ódio do judeu com o samaritano era tão grande que eles conseguiam amar qualquer um, menos o samaritano. E aí surge a discussão se o samaritano é próximo ou não. Porque o samaritano, não sei se a gente de vez em quando estuda sobre isso, até quando passa a lição da escola sabatina, etc. Mas o ódio do judeu pelo samaritano é porque o samaritano ele é um judeu que traiu o movimento. Ele era judeu também, só que ele, na mistura que Senaqueribe faz de nações, ele se vende para a nova cultura, se casa com gente da nova cultura, mistura, começa a adorar outros deuses, faz um templo só para eles. Enfim, eles são judeus de nascença, são circuncidados, são da raiz de Jacó, de Abraão, mas eles traíram o movimento. Então eles são tratados como se fossem a corja, como se fossem, a palavra é essa mesmo que eles usavam na época. Judeu não é próximo, judeu é cachorro. E a gente acha cachorro bonitinho hoje, mas para o oriental o cachorro não é bonitinho não, porque cachorro é animal imundo. E a Bíblia diz que não era nem para pôr a mão em um animal imundo, lembra disso? Então para eles cachorro era hoje, vou traduzir isso aqui para você, é chamar de porco. Então a discussão era, tudo bem, a gente tem que amar o próximo, mas o samaritano não. Isso era tão forte, gente, que existia uma lei na cultura deles, uma lei mesmo do templo, que se você comesse com o samaritano, numa mesma mesa, você estava impuro até o dia seguinte. Como se você tivesse cometido um pecado mesmo. Que essa regra de impuro até o dia seguinte era para quem cometia algum tipo de pecado. Então, no contexto deles, era pecado almoçar com o samaritano. E era tão forte esse nojo que eles tinham do samaritano, esse preconceito, que eles evitavam se cruzar. Nesse nível aqui, ó. Israel está aqui embaixo, Jerusalém está aqui embaixo, a Judéia na parte norte lá em cima. Para chegar lá, tinha que cruzar o território da Samaria, que ficava bem no meio. O judeu, para não cruzar a Samaria, ele pegava um caminho, um desvio, onde ele tinha que atravessar o Rio Jordão, que não é fácil para quem anda a pé, atravessar o Rio Jordão, andar pelas montanhas rochosas. Então imagina você fazer uma caminhada no deserto num lugar que é reto, imagina você caminhar no mesmo deserto num lugar montanhoso. Andava 3 dias a mais, cruzava o Rio Jordão lá na outra ponta de novo, só para chegar na Judéia sem cruzar pelo território da Samaria, porque ele não queria ver a fuça do samaritano. O cara andava 3 dias a mais, colocava a própria vida em risco, porque a região montanhosa, vocês já vão ver, é uma região perigosa, só para não ver o samaritano não cruzar com ele. Então a discussão era quem é o meu próximo? O samaritano não pode ser considerado próximo. Quando ele joga essa pergunta de volta para Jesus, tentando se justificar, em outras palavras ele está dizendo assim, eu não faço porque esse negócio do próximo ainda não está claro para mim, né? E aí Jesus então está realmente numa situação complicada. Porque se Jesus fala que o samaritano é próximo, um grupo dos que seguiam Jesus já não iam mais ouvir Jesus. E se ele fala que samaritano não é próximo, não faz sentido com aquilo que ele é. Então, agora sim, se Cristo responde direto, qualquer uma das respostas iria causar um prejuízo para o ministério de Jesus. E aí, agora, Jesus começa a contar uma história. Sem introduções, ele só começa dizendo... Verso 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Tem uma aguinha aqui embaixo, é isso? Opa. Beleza. Vamos lá. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó.
E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Essa palavra é importante, tá? Deixando como? Dependendo da Bíblia, vai estar escrito quase morto. Ok? Esse homem... Obrigado. Deus te abençoe. Viu? Esse homem diz assim... Foi de Jerusalém para onde? Jericó. Deixa eu te dizer, obrigado. Deixa eu te dizer que caminho é esse. O caminho de Jerusalém para Jericó é o caminho do desvio. É o caminho montanhoso. É o caminho pelas montanhas. E quando você está numa montanha, e andando lá no meio dela, aquelas montanhas pedregosas daquela região, é o lugar perfeito para o bandido ficar, porque o caminho é sinuoso, você pode virar uma curva e de repente dar de cara com o bandido, ele pode ficar escondido em pedras em cima de você ou embaixo de você. Ele tem vários lugares para poder te atacar, se esconder e fugir. Então esse era um caminho perigoso. Mas o judeu ia por ele por quê? Porque queria fugir do samaritano. E aí, esse judeu aqui, da história que Jesus está contando, e é muito interessante, eu vou falar logo isso, porque daqui a pouco eu costumo esquecer. Mas Ellen White diz que essa história que Jesus está contando aconteceu dias antes. E que os players estavam na multidão. Os caras que participaram da história estavam na multidão quando ele conta essa história. Vamos continuar. O homem ficou lá quase semi-morto. O que aconteceu? Casualmente, verso 31, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo-o, passou o quê? As palavras são importantes que Jesus escolhe. E vendo-o, passou de largo. Vamos traduzir isso para português de 2019. Passou como? Longe. Passou longe. Isso é importante, porque nós estamos falando aqui de proximidade. E ele passa longe, o sacerdote. Semelhantemente, verso 32, um levita descia por aquele lugar. E vendo-o também, passou de largo. Bom, acho que o feio da história vocês já sabem quem é. É um homem que está jogado no chão, destruído. E quando você olha para ele, você vê uma pessoa disforme, quase morta, semi-morta, talvez até morta. E o sacerdote, que é o cara responsável para mediar entre Deus e o homem, aquele que deveria representar a imagem de Deus, passa longe. E o levita, o que é o levita? O levita, ele é o teologando. Ele é o aprendiz de sacerdote. É a mesma coisa. Em outras palavras, passam duas pessoas ali que são pessoas que a gente esperaria que parasse para atender. E eles não param. Mas aqui eu quero parar um pouquinho para sermos realistas. Gente, fala a verdade. Se você está passando, vou falar do lugar que eu morei nos últimos anos. No Capão Redondo. Meia-noite. Você está passando num lugar que não tem mais ninguém. E você vê no chão alguém que está sangrando, sangue fresco. O que você faz? Fala a verdade. Meu amigo, o cara acabou de tomar um tiro ali. Quem que é o próximo, né? Se eu ficar aqui, e se for um golpe, e se não sei o quê, né? Imagina o seguinte, o sacerdote ele está passando, ele vê o cara no lugar perigoso. O lugar é perigoso, todo mundo sabe que é perigoso, tem bandidagem ali,
tem assassinato, tem roubo, tem um monte de coisa. Já está o cara morto ali, acabou de ser atacado. Quem que é o próximo? Vou ficar para atender? Então é muito fácil a gente olhar para o sacerdote e falar assim, mas não parou. Mas é o homem de Deus. Né? Quem de nós teria coragem de parar numa situação de risco dessa? Quantas vezes você, no sinal à noite em São Paulo, se aproximou de alguém de você à noite, você falou assim, à noite não dá, amigão, não vou nem abaixar o vidro, porque... Né? É normal, é natural isso. Então, o primeiro questionamento que a história traz para a gente aqui é o seguinte. Ajudar vai pôr sua vida em risco. Ajudar vai te tirar do conforto. Ajudar vai te sujar. Ajudar do conforto, ajudar sem se sujar, nem ajuda costuma ser. Tem mais um detalhe aqui, a favor do sacerdote e do levita. Eu não estou defendendo eles, não. Estou só explicando o contexto. Existia uma lei em Levíticos que dizia assim, o sacerdote, portanto também a lei servia para o levita, não pode tocar em cadáver. Se tocar em cadáver, ele fica imundo até o dia seguinte e não pode trabalhar como sacerdote. Ninguém tinha uma função mais importante em Israel do que o sacerdote. No mundo. Porque ele representava quem? Cristo. Que media entre Deus e os homens. Se o sacerdote não estivesse trabalhando, ele não podia mediar entre Deus e os homens. Ele não podia conseguir perdão para as almas. Se o sacerdote tocasse num cadáver, ele ficava sem poder trabalhar até o dia seguinte. E a lei dizia que sacerdote não era para tocar em cadáver. E o homem estava como? Semi-morto. Como é que você descobre se um semi-morto está morto ou não está? Tem que pôr a mão, né? Tem que pôr a mão. Segunda coisa que essa história nos ensina é que, às vezes, a gente tem bons motivos para passar longe. Às vezes, a gente tem motivos religiosos para passar longe. Entendeu isso aqui? Às vezes nós temos bons motivos e às vezes esses motivos são inclusive religiosos para passar longe. E o bonito é o sacerdote, que estava sempre muito bem vestido, sempre exibindo a sua proximidade com Deus na vestimenta. Mas passou longe, porque tinha bons motivos para passar longe. Eu lembro uma vez que eu fui pregar, eu era pastor de uma escola adventista, e eu morava relativamente perto, e eu sou daquelas pessoas que otimiza o tempo, sabe? Ou seja, chega na hora certinha, sai na hora certinha. E nesse dia eu estava indo, e na minha mente, desde quando eu comecei a ser pastor, eu sempre tive o seguinte, tem um papo aí que pastor sempre chega atrasado, então eu nunca vou poder chegar atrasado, porque eu não quero que esse negócio se perpetue. E aí eu me preparei e tal, tô indo para fazer o sermão no domingo à noite, estou indo pregar. Tá tudo certo, tá tudo no horário, tá tudo bonitinho. E aí eu tô indo, quando eu tô próximo de chegar na igreja, de repente na estrada, ali na Regis Bittencourt, eu vejo um cara que o carro deu problema no meio da Regis. E ele
sozinho, desce do carro, ainda era um pouco aclive o lugar onde ele estava, e ele estava tentando empurrar. E na hora, eu botei o pé no freio e falei assim, vou parar para ajudar esse cara. E na hora que eu fiz isso, meu cérebro falou assim, tu vai parar, tu vai atrasar. Tu vai ser pastor atrasildo. E o teu chefe, que é o diretor da escola que está lá te esperando para esse sermão aí, tu sabe como é que ele é. Tu vai atrasar. Mas foi mais rápido que a velocidade da luz, irmãos. Eu botei o pé no negócio, veio a ideia. Aí eu falei, não vou poder te ajudar hoje, amigão. Já pisei no acelerador de novo. Quando eu pisei no acelerador de novo, eu falei assim, cara, mas é rapidinho, eu tenho que ajudar esse cara, ele está sozinho aí. Botei o pé no freio de novo. Quando eu botei o pé no freio de novo, veio outro pensamento assim, ó. Vai pregar com rodela debaixo do braço, pastor? Já viu o pastor pregando com rodela debaixo do braço? Aliás, se eu fizer qualquer coisa, se eu fizer assim ó, e começar a pregar, você não olha mais para mim, você não presta mais atenção no que eu falo, você vai ficar olhando para minha gravata o tempo inteiro. Então, na comunicação, a gente aprende que para pregar você tem que estar alinhado só para ninguém olhar para outra coisa, a não ser para o que você está falando. E eu falei assim, rapaz do céu, vou suar empurrando esse carro aqui, depois vou chegar lá para pregar, ainda meio atrasado, e vai ser complicado. E fui embora. No dia seguinte, na segunda-feira, eu tinha que fazer uma capela para as crianças, e o tema era o bom samaritano. E aí eu lembrei que na noite anterior eu tinha bons motivos religiosos, para não atender alguém que precisava. Verso 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe como? Passou-lhe como? Perto. Essas palavras são importantes. Passou-lhe perto. E vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Deixa eu explicar direito o que está acontecendo aqui. Esse homem usou os seus itens caros, óleo e vinho, que ele havia levado para a viagem para quem usar, caso necessário? Ele. E ele usa aquilo que era para ele usar caso necessário, e diante de alguém que demonstrou para ele já que o caminho está perigoso, em vez de preservar para ele mesmo, ele para, interrompe o seu trajeto, perde o seu tempo, se suja, coloca o homem no seu cavalo. Bom, se o homem está no cavalo dele, ele está como agora? E trata dele, leva ele para uma hospedaria. E no dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dias de trabalho, o salário de 2 dias, entregou ao hospedeiro dizendo, cuida desse homem, e se faltar algum dinheiro, se gastar mais do que eu te deixei aqui, eu te indenizo quando voltar. Isso aqui, irmãos, é ajuda. Ajuda é se envolver. Ajuda é trabalhoso. Ou você acha que foi simples para Cristo descer do trono, nascer menino, passar 33 anos aqui, sentir fome, suar, trupicar o dedão na mesa. Tudo isso, 33 anos aqui, para nos ajudar. Não existe ajuda sem envolvimento, sem proximidade. Passar longe, há muitos motivos para se passar longe. Mas para chegar perto, a gente vai ter que se envolver. A gente vai ter que, dado que é nosso, seja tempo, seja recurso, seja energia, seja esforço pessoal, a gente vai ter que dar do que é nosso. E aí, de fato, estaremos ajudando. Depois de contar essa história,
Repara na pergunta de Jesus no verso 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Repara na pergunta de Jesus. Porque a pergunta do homem qual foi? Vocês lembram o que o homem perguntou para Jesus? Quem é meu próximo? A pergunta de Jesus para ele no fim da história é: qual foi o próximo de quem caiu? A pergunta não é quem é o seu próximo. A pergunta é: você vai ser próximo de quem? A pergunta não é quem é o seu próximo, se a outra pessoa é digna de receber a sua ajuda. A pergunta é se você será digno do reino de Deus, fazendo o que Cristo fez. Se você vai se aproximar. Quem é o próximo do que está caído? A pergunta de Jesus inverte o jeito de pensar do ser humano. Ele diz assim: não importa quem é, a pergunta é quem é você. Você é o que passa perto? Ou você é o que passa longe? Mateus capítulo 5, verso 16. No sermão mais famoso de Jesus, ele cita luz 3 vezes. E a primeira vez é no capítulo 5, verso 16, ele fala assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é: a luz de vocês tem que brilhar diante dos homens. E como é que essa luz brilha, Jesus? Para que vejam vossas boas o quê? Não é para ver que você guarda os 10 mandamentos. Não é para ver que você guarda o sábado. Não é para ver que você faz isso ou não faz aquilo. Quem é conhecido pelo que não faz é o fariseu. Porque ele não fazia um monte de coisa. Nós não somos chamados para brilharmos uma luz que só mostra obras. Quais são as obras que ele falou? São as boas obras. Que é um termo técnico do Novo Testamento. Para obras de caridade. Para quem se importa em se aproximar. Enquanto a gente viver isoladinho, o sal da terra dentro do saleiro, isso aqui é um saleirão. O sal, como é que joga sal na comida? Faz com a mão aí, só para eu ver. Ah, sim, né? Agora sim, né? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o mesmo que... Qual que é o verbo que é isso aqui? Espalhar. Misturar. O sal tem que espalhar. O sal tem que misturar. O sal tem que estar perto da comida. O sal dentro do saleiro salga a comida? O sal tem que misturar, o sal tem que espalhar, o sal tem que salgar. A nossa luz vai brilhar, a igreja vai passar a ser relevante o dia que ela brilhar a luz de Cristo diante dos homens. Quando a gente parar de passar longe e começar a passar perto. Porque a gente pode ter o evangelho eterno, mas se a gente não tem a forma de Cristo, que é o bem, que é o bom. Como é que a gente chama esse samaritano aí? Ele é o quê? O bom samaritano. Mais importante do que ser entendido como adventista guardador do sábado, é ser entendido como bom filho de Deus. Quando a gente fizer isso, a igreja volta a ter relevância, porque Jesus falou assim: o sal que não dá sabor serve para quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Porque naquela época, até hoje, né? Quando neva muito, em Jerusalém neva, no templo neva. Quando neva muito, o que a gente joga para matar a neve? Sal. E aí a gente pisa no sal, né? E Jesus está falando aqui, ó, cristianismo que não salga é piada diante dos homens. Fala, mas está passando longe. A gente precisa aprender a passar perto. Na hora que a gente juntar o evangelho que Deus deu para a gente, o conhecimento da verdade que Deus deu para a gente, com a forma de Cristo,
de se envolver e de passar perto das pessoas. Na hora que a gente entender que a nossa fé não é para me salvar, é para cuidar do outro, na hora que a gente fizer isso, a luz vai brilhar. As pessoas vão perceber que nós estamos fazendo isso só porque Cristo veio na nossa vida. E elas vão descobrir que esse Cristo está voltando. A gente tem que juntar a forma com o conteúdo que a gente tem. Só ter o conteúdo não vai resolver. Então eu quero fazer uma proposta para você aqui hoje. Essa semana, eu não sei se você vai dar dinheiro, mas eu já vou logo avisando que dinheiro é a parte mais fácil de fazer. Ou se você vai dar o seu tempo. Mas essa semana, se programa agora, que senão você não vai conseguir. Passa perto de alguém. Passa perto de alguém. E vê como é bom andar como Jesus andou. E vê como é bom. O bom é bem melhor do que o bonito, porque o bonito é só aparência. Vê como é bom ser bom. E aí você vai descobrir que as pessoas vão querer saber o que foi que fez você ser assim. Aí você diz, eu nasci ruim. Eu não valho nada. Mas Jesus me convenceu a estar aqui. Porque você é meu irmão. Eu quero você onde eu vou estar. Passa perto de alguém essa semana. Mas se programa hoje. Se tu deixar a vida rolar, a vida vai passar, você não vai conseguir. O que o bom samaritano está ensinando é que viver como Cristo é uma vida ativa e não passiva. Procura quem está precisando. Procura quem está sujo. Procura quem está ruim. E ajuda, estende a mão. E a sua luz vai brilhar diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está. É a tua luz que religa a terra com o céu. Deus te use. Feche seus olhos. Pai querido, nós somos indignos. A gente, por natureza, passa longe. A gente, por natureza, quer conforto. A gente, por natureza, não quer se sujar. Mas obrigado porque o Senhor carrega nas tuas mãos a marca do teu amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, que no teu poder o Senhor podia ter as mãos mais perfeitas do universo. Mas o Senhor escolheu carregar a cicatriz do teu amor por nós, para nos lembrar o que nós devemos ser aqui nessa terra. Faz da gente discípulos teus, gente que ama de verdade. A gente não faz isso naturalmente, mas o Senhor pode nos ensinar. O teu Espírito pode nos conduzir. Então transforma esse ser humano egoísta que a gente é em algo que brilhe a luz do céu. Para que nós possamos ser notados somente pela tua luz. Assim como foi a Madre Teresa, assim como foi a Dorcas, assim como foram todos aqueles que andaram nessa terra perto de gente que precisava. Que essa igreja aqui seja uma igreja que esteja perto dos que precisam. No nome de Jesus eu te peço isso. Pela tua graça. Amém.